Boa noite, suas deliciosas. Já vou começar a live, botando aqui o tema que é muito gostosinho pra gente conversar essa noite, hein? Limpeza uterina com Ione Egg. E vamos fixar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Narri. Para quem vai assistir essa live depois. Para quem também não está entendendo nada do que está acontecendo, está chegando agora. Esse trabalho é um trabalho realizado pela Escola da Mulher Selvagem. Um espaço virtual de conexão, de saberes femininos, saberes ancestrais. E não tão ancestrais assim também, né? Eu sou terapeuta holística, psicóloga, trabalho com sagrado feminino e venho dentro da minha vida, né, aplicando esses saberes nos meus processos de cura. E aí a Escola da Mulher Selvagem surge justamente nessa intenção de abrir a consciência, né, de mulheres comuns, mulheres reais, para uma perspectiva mais elevada de existência, né? Conectada com o nosso poder, reconhecendo que ser mulher é poderoso e que esse poder reside no nosso útero. Tá dando uma coceirinha aqui no meu zóio, peraí. Sejam muito bem-vindas, todas vocês, né? Então, a Escola da Mulher Selvagem, na primavera, ela veio muito nessa intenção de colocar em ação esses saberes. E de que forma a gente está fazendo isso? Quem já está acompanhando, né? Se por acaso alguém acompanhou as lives todas da primavera, coloca aí pra mim, né? Eu venho trazendo nas lives anteriores estratégias, né, de enfrentamento, de superação de trauma, através das medicinas uterinas, né? Seja bem-vinda, Jardim das Deusas. Então, essas estratégias de enfrentamento de traumas que ficam registrados no nosso útero, no nosso centro de poder, né? São limpezas. Eu já falei de vaporização do útero, já falei na live da semana passada sobre a medicina da babosa, que também é uma estratégia de limpeza uterina e ajuda a gente a superar determinadas questões traumáticas. E hoje a gente vai falar sobre o Ione Egg, que é uma medicina que eu incluí dentro do meu repertório terapêutico. Hoje é um trabalho que eu realizo com muito amor, com muita gratidão. Pausa para coçar o olho. Ai, começou a arder. Então, eu vou começar a live, né, de hoje, trazendo os fundamentos do que é utilizar um cristal. Para quem não sabe, né, o Ione Egg é um cristal lapidado em formato de ovo, né, que tem a finalidade de ser introduzido no nosso canal vaginal. Ou seja, você vai colocar dentro de você uma parte da terra, né? Nós vamos colocar dentro do nosso corpo um cristal. E por que que a gente precisa fazer isso? Primeiro, essa moda não foi eu que inventei, tá? E ela é muito antiga. Ela tem mais de 3.000 anos. Ela tá se perpetuando de forma um tanto secreta na sociedade, embora nesse boom holístico, né, essa limpeza tenha ficado cada vez mais comum para algumas mulheres, né? Tá se tornando mais acessível os conhecimentos a respeito disso. Mas utilizar o cristal dentro do corpo vem da tradição chinesa. As chinesas usavam os cristais de jade, né? Tem outro polo também, que é as mexicanas, que utilizam o ovo de obsidiana, né? A lava vulcânica. E aí, essas mulheres utilizavam esse cristal na finalidade, né, de fazer as limpezas uterinas,
mas também ativar a potência orgástica do corpo feminino. E por que isso era passado de maneira secreta? Obviamente, né, a gente sabe o quão tabu falar sobre sexualidade, principalmente sexualidade feminina. A sexualidade masculina, ela é até reforçada e naturalizada, mas a feminina sempre foi uma questão para a sociedade. Então, não se falava sobre Yoni Egg, não se sabia o que era. Era passada dentro das gerações, né, da mais velha para a mais nova, através da oralidade, através da contação de história e através de processos iniciáticos bem específicos. Então, essa é a história do Yoni Egg, né? E hoje, como é que é utilizado? A ginecologia natural, né? E o nome já diz que é utilizar os recursos da natureza para o nosso autoconhecimento, inclui o Yoni Egg dentro dos seus processos mesmo, né? Práticas terapêuticas para ativar a potência orgástica, mas mais importante do que isso, fazer a limpeza dessas memórias traumáticas. Então, por que eu vou trazer algo das lives anteriores? Porque essa já deveria ter acontecido na semana passada, mas em outubro a gente ficou sem uma live, né? A live no dia anterior, Dia das Crianças, não aconteceu. Então eu vou fazer um apanhado de todas as lives. Primeira coisa, né? A gente precisa pensar na nossa história de vida, né? Perceber como a nossa sexualidade ela foi construída, como ela foi ensinada, o que a gente internalizou a respeito de sexualidade, o quão a gente acha que isso é certo e errado. E a partir dessa autoanálise, a gente vai perceber que tem questões no nosso feminino, no nosso desenvolvimento sexual, que não são tão harmônicos assim. Mesmo que você tenha sido muito bem educada sexualmente, tenha passado por experiências positivas dentro das suas relações afetivas, nós estamos no planeta Terra. E o planeta Terra é um planeta que, dentro das sociedades existentes, a repressão com a sexualidade feminina é uma realidade, né? Então a gente não está numa bolha dentro do planeta Terra. Conviver com mulheres, né? Talvez se você não tenha passado por isso, a sua mãe passou, a sua avó passou. E isso, eu estou trazendo essa informação porque justifica também o porquê limpar o útero. Porque no seu útero ele não registra apenas as memórias da sua vida, mas sim das suas gerações anteriores. Então, quando a gente escolhe utilizar o Yoni Egg para a finalidade de limpeza, a gente precisa começar por essa autoanálise do que é que eu estou limpando no meu corpo. Ter essa consciência, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a perceber essas limpezas acontecendo, a potência orgástica, ela flui, ela acontece, né? E é uma realidade muito nova, porque tem mulheres que nunca gozaram, que não sabem os caminhos de ativar esse orgasmo, de ativar esse gozo. Não sabe que seu corpo ejacula, né? E são degraus que a gente vai subindo dentro do processo de autoconhecimento. Para algumas isso é muito fácil, mas para a maioria das mulheres, por causa da repressão que a sociedade traz, isso é uma questão muito profunda. Muitas das nossas ancestrais, inclusive, passaram pela Terra sem ter a experiência de vivenciar o prazer, né? Porque a visão que era colocada a respeito da sexualidade era muito voltada apenas para a reprodução humana. Essa coisa que a gente fala do se conectar para ter prazer, do escolher o parceiro, do viver uma relação amorosa, é algo novo. Historicamente, o corpo da mulher servia para reproduzir. E isso também é uma marca. Isso também desautoriza a mulher a esse processo de prazer. E sem prazer, minhas queridas, a vida não faz sentido. Porque a gente não tá aqui só para viver à base do chicote. Pelo menos é isso que eu penso, né? Claro que a vida
traz desafios, traz experiências até num certo nível de densidade, para que a gente possa obter determinados conhecimentos, ancorar dentro de nós determinadas virtudes. No entanto, eu acho que não é só isso, né? Aqui não é um purgatório, aqui é uma experiência. Então, eu pelo menos compactuo do ponto de vista que encarnar é também vivenciar experiências prazerosas. E vivenciar experiências prazerosas começa a partir da desconstrução do que a gente sabe e do que a gente vive a respeito de sexualidade. Ai, você tá aqui, delícia! Seja bem-vinda, Fabiana, que é uma honra sua presença logo na live de sexualidade, né, bicha? Seja bem-vinda à Escola da Mulher Selvagem. E aí, eu pensei em algumas perguntinhas que vocês poderiam me fazer, né? Falei o que é, para que serve. Eu espero que esteja claro para todas vocês, né? Que o Yoni Egg, ele é um cristal, mas só que ele é muito mais do que puramente uma rocha, né? Quando você introduz um cristal dentro de você, você está colocando o DNA da Terra. Se o seu corpo tem ossos que mantêm a sua estrutura em pé, né? Que mantém a sua carne, que protege os seus órgãos físicos, a Terra tem uma estrutura que a gente não vai dizer que é óssea, porque é cristalina. E essa estrutura, onde está todo o código de informações, toda a memória da Terra, né, a memória mais elevada da Terra, está contida nos cristais. Então, utilizar os cristais é muito mais do que só questão estética. Utilizar o cristal é para se conectar com as propriedades energéticas, as propriedades medicinais. E aí cada Yoni Egg, ele trabalha no corpo humano de uma forma. E aí chega um primeiro ponto, né? Bruna, qualquer cristal lapidado em formato de ovo pode ser utilizado como Yoni Egg? Então, a gente começa a adentrar agora o campo das restrições relacionadas a Yoni Egg. Por quê? Porque dentro desse processo de transformar em método terapêutico, muita pesquisa foi feita. Embora a ciência não comprove a eficácia do Yoni Egg, muita pesquisa foi feita pelas mulheres que estão à frente de sistematizar essa prática terapêutica. Então, algumas experiências foram feitas com diversos tipos de cristais. E alguns deles são tóxicos. Então, tenham muito cuidado no momento que vocês entrarem numa loja, visualizarem um cristal lapidado em formato de ovo e comprarem e se auto-iniciarem, né? E utilizar por conta própria esse cristal. Porque tem casos em que mulher teve alergia, teve casos de mulher que teve taquicardia, teve casos de mulher que reagiu super mal ao efeito, porque cada cristal ele é um composto químico. Tem cristal que tem excesso de chumbo, tem cristal que tem excesso de enxofre, tem cristal que tem excesso de outras substâncias químicas que dentro do corpo faz mal. Talvez se você usar como acessório, vai ser massa, vai ser bacana, você vai receber as propriedades dele. Mas só que quando você introduz um ovo de cristal dentro de você, ele está interagindo com suas artérias, com a sua mucosa, né? Com o seu tecido epitelial mais fino, que é o tecido epitelial da sua vagina. Então, muito cuidado nesse lugar de ir sozinha e escolher. Eu honro a mulher que se auto-inicia. Por quê? Porque é de muita ousadia e de muita coragem. Mas eu preciso avisar para vocês que o Yoni Egg é um processo terapêutico fortíssimo. Por quê, Bruna? Como é que o Yoni Egg ele age no corpo da mulher? Por ser o DNA da Terra, ele vai ativar a nossa memória celular. Ou seja, o que a gente não lembra cotidianamente é porque é trauma. A nossa psique tem uma inteligência de tirar da nossa mente aquilo que é conteúdo traumático. Porque se a gente for reviver o trauma todos os dias, a gente não consegue sair do lugar.
A gente adentra um processo de depressão profundo. E essas pessoas que vivem o trauma todos os dias, revivem o trauma todos os dias, normalmente têm uns processos psicológicos gravíssimos. Então, a inteligência da nossa psique é tirada da parte mais superficial, que é a nossa consciência. E aí vai para o inconsciente, só que todo o nosso corpo guarda memória. Então, muitas memórias inconscientes não estão só na mente, estão no corpo. O fígado tem uma memória, o rim tem uma memória, o útero tem memória, a vagina tem memória, o coração tem memória e as células do nosso corpo têm memória. Então, ao introduzir um cristal, essas células elas começam a vir para a consciência. O corpo ele começa a ativar as partículas cristalinas que existem, porque o ser humano ele tem partículas cristalinas. Inclusive a nossa pineal é um cristal. Ela tem a partícula cristalina dela. Então, o Yoni-Ega ele começa a ativar essas partículas cristalinas, começa a trazer a ebulição das memórias e isso salta para a consciência. Então, a mulher começa a acessar, reviver os processos traumáticos para poder fazer a limpeza, porque é importante também reviver, não é só jogar para debaixo do tapete e fingir que isso não existiu, porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente sabe. Então, também negligenciar essa recordação, essa memória, é um processo delicado de adoecimento também. Então, o cristal ele começa a mandar essas informações para o seu consciente, para que você possa aí elaborar aquilo que você não conseguiu naquele momento. E aí, à medida que você vai elaborando, você vai entendendo o porquê das coisas, você vai liberando aquilo do seu corpo, aquilo da sua psique. Então, o cristal, ele provoca acessos que, inclusive, são de outras vidas. Cristais como a ametista, por exemplo, que é um cristal de alta conexão espiritual, ele tem essa capacidade de ativar os seus chakras superiores, que é por onde você recebe informações espirituais. Então é possível que uma mulher acesse mesmo memórias de outras experiências, de outras vidas. E aí, qual é o perigo de fazer isso sozinha? Você tá lá, comprou seu cristal na Shopee ou no Mercado Livre, aí botou o cristal, aí daqui a pouco o corpo tá tremendo e você não sabe por quê. E aí daqui a pouco começa choro, catarse, vômito, processos de limpeza. Quem vai te acolher? Com quem você vai falar? Quem você vai recorrer? Qual vai ser o seu ponto de centramento dentro desse processo terapêutico? Tem mulheres que colocaram cristal e não passaram por nada disso. Mas tem mulheres que já passaram. Que não entendia o porquê do cristal não querer sair e entrou em desespero. Que não entendia porque o cristal não queria ficar dentro do corpo. Que tiveram reações adversas físicas ao uso do cristal. Então a importância de se fazer um tratamento com cristal com a terapeuta vem desse lugar, porque no momento que você acessa a memória, você tem para onde voltar para poder elaborar. Nós, seres humanos, somos seres coletivos. Nós não somos seres individuais. A gente aprende com o outro. O outro ajuda a gente a transcender, ainda que seja nas experiências mais desafiadoras. Então, você reconhecer que você pode iniciar o seu processo de utilização de um cristal dentro de você com suporte terapêutico, além de ser um gesto de humildade, é um gesto também de autocuidado, de autoproteção. Por quê? Porque a terapeuta, e pode ser eu, mas pode ser qualquer outra, porque a informação é sobre Yoni-Ega, né? Ainda não acessei o campo do meu trabalho, eu tô falando aqui de maneira de informação, utilidade pública, para que vocês saibam que existe esse processo, né? Que é possível você se autocuidar. Quando você escolhe fazer esse processo dentro de um campo terapêutico, você tem para onde voltar. E você tem suporte na elaboração das suas questões mais profundas.
E o Yoni Egg, ele trabalha muitos processos familiares, né? Por exemplo, esse cristal que eu estou usando no laríngeo é um cristal chamado quartzo leitoso. Mas como o Yoni Egg, né, ele atua ativando a nossa potência de maternar. Ele desenvolve a gente a capacidade de se autonutrir, de se auto-amar, a tal ponto que a gente esteja pronta para maternar os nossos filhos reais. E aí eu vou trazer uma experiência que eu vivi com o quartzo leitoso ano passado, né? Hoje eu contei para uma amiga e acho que é de extrema pertinência eu falar ela para vocês, porque é um relato, né, de uma mulher que usou Yoni Egg. Então, o que aconteceu comigo ano passado? Eu já fazia ritualisticamente a vaporização da lua nova, né? Antes de abrir a roda online, um dia antes da vivência, eu fazia o meu ritual individual de vaporização do útero. E eu fazia toda a lua nova. Só que em um período do tempo, eu não lembro exatamente, né, questões de data, porque eu vou contar todo o enredo pra vocês. Eu fiz a vaporização e aí tive um sangramento muito forte depois da vaporização. No entanto, o meu sangramento, uma característica da minha menstruação é que ela não seja tão forte. Meu sangue, ele é constante, porém ele dura 3 dias, mas não é aquele sangramento, né, hemorragia. E aí depois dessa vaporização de abril, eu menstruei, né? Só que foi um fluxo muito forte, a ponto de coagular parecendo um pedaço de bife de fígado, né? Beleza. Senti que aquele sangramento estava muito estranho, estava muito diferente e fui viver minha vida, né? Nunca cogitaria a hipótese de que eu poderia estar grávida e de que aquilo poderia ser um aborto. Então, achei muito estranho, sangrei o dia inteiro, um dia inteiro, mas fui viver a vida. Algo no meu inconsciente boicotou aquela informação para que eu não acessasse que aquilo ali estava sendo um aborto, mas estava. Isso em abril do ano passado. Quando foi em junho, eu comecei a utilizar o quartzo leitoso, que é esse cristal aqui. Passei 3 meses utilizando ele, né? E aí eu escolhi ele porque eu queria trabalhar as minhas relações maternais, né? A relação com a minha mãe. Quando eu terminei o processo de utilização desse Yoni Egg, que trabalha questões maternais, eu me senti empoderada para fechar o ciclo de moradia, de estadia na casa da minha mãe e fui viver a minha vida na minha casa. Ou seja, o cristal, ele me adulteceu, me ajudou a adultecer, me ajudou a trazer consciências que movimentaram a minha energia adulta, a minha energia de ser a minha própria mãe, de bancar a minha vida, de sustentar as minhas escolhas, de nutrir meus sonhos. Claro que teve todo um acompanhamento com a minha terapeuta. Paralelo à utilização do Yoni Egg, eu fiz outros procedimentos terapêuticos com Theta Healing, né, com a constelação. Foi um conjunto de coisas, mas eu tenho certeza que a coragem para dizer agora eu vou para o mundo, agora eu vou para minha casa, veio a partir da utilização desse cristal. Por quê? Porque antes disso eu estava na crença limitante de que eu jamais conseguiria, dentro daquele contexto financeiro que eu vivia, conseguir sair da casa da minha mãe. Não era uma realidade possível para mim. Eu estava na minha criança que precisava ser cuidada, que precisava ser nutrida, que precisava de ajuda, que passava por privação financeira. E quando eu saí da casa da minha mãe, eu não estava rica, milionária. Mas eu estava cheia de coragem e com muito desejo de viver a minha vida. E isso, depois disso, né, inclusive semana que vem, vai ter a vivência, isso é muito simbólico, caramba. Semana que vem é a vivência do quartzo leitoso com as mulheres que eu atendo do Yoni Egg, né? A gente tá indo pro 4º módulo da vivência. E completa 1 ano que eu saí da casa da minha mãe e vim viver minha vida na minha casa. Claro que dentro disso
Minha relação com a minha mãe melhorou muito. Eu consegui compreender o lugar dela na minha vida. Eu consegui compreender o meu lugar na vida dela. A nossa qualidade de relação melhorou muito, né? Mas eu acho que o mais forte de todo esse processo é eu ter curado essa criança que estava sempre precisando. E conseguir falar pra mim mesma e agir por mim mesma, a ponto de fazer algo que era um desejo verdadeiro do meu coração. E aí, nesse sábado agora, essas mulheres que vão para esse quarto módulo vão fazer a iniciação no quartzo leitoso e eu vou estar celebrando exatamente nesse dia um ano em que eu estou vivendo a minha vida na minha casa. Ou seja, bancando, nutrindo mesmo a minha decisão de ter crescido. Então, o Yoni Egg é sobre isso. Ele traz as suas crenças mais profundas para que você acesse e possa escolher diferente. A gente recebe uma programação, mas a gente não necessariamente a gente precisa morrer com ela. A gente pode escolher sempre, a partir do momento que a gente toma consciência. Então, o trabalho com o Yoni Egg é sobre isso. Vocês têm alguma dúvida, vocês podem falar, tá, gente? Então, de maneira assim, né, mas além desse relato, quais são os benefícios do Yoni Egg? O Yoni Egg, ele ativa sua potência orgástica, ele cuida da saúde uterina, de que forma, né? Trazendo além dessas memórias, tem cristais mais específicos, por exemplo, esse quartzo leitoso que eu estou usando. É um cristal que trabalha bastante no chakra umbilical, que é esse canal de receber, nutrição. A palavra do quartzo leitoso é nutrição, né? Cada cristal tem uma propriedade. Eu tô falando mais desse porque é o que ele tá mais forte agora, né? No meu campo e na jornada da mulher alquimia. Então, o cristal, se você me perguntar, Bruna, o cristal, ele cura a endometriose? Eu vou te responder sim e não. Sim, porque a influência dele é positiva nesse sentido de limpar a memória que desencadeou a sua endometriose. Qual foi o processo emocional que você viveu, que fez o seu corpo criar um adoecimento físico? Então, nesse nível de entendimento, o cristal ele te ajuda a curar a endometriose. Porém, não é responsabilidade do cristal curar a endometriose. Por isso que, mesmo sendo um procedimento da ginecologia natural, é prudente que vocês façam o tratamento médico exatamente da forma que o médico passe. Porque o Yoni Egg é uma terapia complementar, que atua a nível físico, a nível emocional e a nível kármico. Oi, Bruna, pode falar um pouquinho sobre o ovo de obsidiana? Dea. Que bom que você tá aqui. Gratidão pela sua presença. O ovo de obsidiana, ele é um paranauê totalmente diferente, né? E é massa que você tenha perguntado, porque ele é um tabu para as mulheres que já sabem um pouquinho sobre Yoni Egg. E ele é o 5º módulo da vivência Mulher Alquimia, né? O Yoni Egg de obsidiana não é um cristal. Ele é uma lava vulcânica que resfriou. Ou seja, aquele vulcão que entrou em erupção e explodiu, né? Ao redor dele, a lava, ela se refrigera, se esfria. E aí essas pessoas colhem essa lava e transformam no cristal. Por isso que é muito presente nesses países, né? Mexicano, principalmente, porque é onde tem bastante vulcão, né? E aí, a forma dele de trabalhar é muito diferente, porque ele não tem essa essência cristalina, ele é uma rocha. Mas quais são os efeitos da obsidiana no corpo da mulher? Trabalha as sombras, ou seja, aquilo que a gente rejeita dentro da gente, aquilo que a gente não quer ver. Mas não é a sombra, só que é o aspecto da sombra que o ovo de obsidiana traz, que não é a sombra
não é as marcas do que o outro fez com você. É a sua sombra com o mundo. É o que você faz com o outro. É como você projeta a sua agressividade, a sua ira, a sua raiva, os seus medos, a sua angústia. Então a obsidiana ela vai nesse processo de investigação. É uma pedra poderosíssima de proteção espiritual. Na tradição da bruxaria é muito utilizada para revelar a verdade. Então, enquanto o quartzo leitoso é um cristal que a palavra de essência desse cristal é nutrição, a obsidiana é verdade. Então, assim, aí eu pergunto para as mulheres, né? Você tem medo da obsidiana? Ok, beleza, mas por que você tem medo de ver a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre você que você tem medo? O que em você tem medo? Porque é sobre isso. É sobre a sua verdade interior. Esse é o nível da limpeza. Mas tem também o nível da potência, porque todo cristal limpa e potencializa algo. Então, o que a obsidiana ela potencializa? O nosso poder pessoal. Ela é extremamente canalizadora de energia criativa. Por quê? Porque ela vem de dentro da terra, ela passa por todas as camadas de terra e explode na superfície. Então, se a gente fosse conectar com a essência, com a potência desse vulcão, é uma grande explosão de criatividade para a mulher. E é muito indicado para esses processos avançados. Por que o Ione Egg de obsidiana é o 5º módulo? Porque a mulher já passou pelo trabalho pessoal de diversos aspectos da sua personalidade. Então ela já está nessa academia da psicológica marombada para chegar na obsidiana e conseguir ver a sua verdade. Conseguir assumir ela e conseguir explodir ela para o mundo. Né? Porque a obsidiana não é só sobre ver a verdade sobre você, é você canalizar essa verdade, seus dons e talentos, né? A sua potência, para lançar ela no mundo sem medo de ser feliz, sem auto-boicote, né? Ele me atraiu e foi a primeira que eu adquiri há alguns anos no Capão, durante o curso de anatomia. Foi bem forte. E aí cada tradição utiliza a obsidiana de uma forma. As mexicanas, por exemplo, elas utilizam a obsidiana por 9 meses. É um processo gestacional mesmo, né? Mas dentro do método que eu trabalho, a gente utiliza por 3 ciclos lunares, né? E agora eu vou adentrar um pouquinho como é o campo do meu trabalho. E eu quero também responder uma pergunta que me fizeram outro dia no direct, né? Bruna, eu quero comprar um Ione Egg com você. A pessoa não era minha interagente, né? Aí eu falei, ok. Por que você quer comprar um Ione Egg comigo? Ah, porque eu quero começar a utilizar e nananã. E eu falei que eu não vendo Ione Egg, né? E por que eu não vendo Ione Egg? Porque eu sou terapeuta. Apesar de vender cristais, eu não vendo Ione Egg porque o meu papel é facilitar a consciência. E aí eu fiz analogia, né? Faço analogia para todo mundo que me pede para vender Ione Egg. Um médico cirurgião vende seu bisturi? Não. O dentista vende seus equipamentos? Não. Só se ele quiser mudar de profissão. Então o Ione Egg é uma ferramenta do meu trabalho. O meu trabalho é servir terapia. O Ione Egg é um caminho. Mas o processo terapêutico comigo acontece muito pela escuta, pelas outras ferramentas que eu incluo, porque o meu campo é integrativo, eu não separo nada, eu incluo tudo, não rejeito nada, eu incluo tudo. Então, a mulher que escolhe fazer um tratamento individualizado online, que é uma forma como eu ofereço, ela vai ter encontros semanais comigo, e nesses encontros semanais eu vou ouvir essa mulher, a gente vai elaborar essas questões, vou aplicar Theta Healing, vou aplicar a escuta do corpo. Se eu sentir que precisa incluir medicina vibracional com maraca, com tambor, vai ser dessa forma.
né? Vai ter leitura de cartas para maior compreensão de aspectos inconscientes que a mulher talvez não esteja conseguindo ver. Então eu integro todas as ferramentas que eu utilizo, porque o trabalho ele é terapêutico. E aí dentro do clã da mulher alquimia, que é um outro processo com Yoni Egg, que é o processo de grupo, né? A gente se chama de clã, o clã da mulher alquimia, né? Que é esse espaço de pertencimento para que a gente possa crescer mais fortemente no coletivo. Então esse trabalho ele não existe no coletivo com aquele número específico de mulheres à toa. Tem pessoas que precisam do desenvolvimento individualizado e tem pessoas que precisam do desenvolvimento no coletivo. E aí, esse trabalho no coletivo, dentro do campo do sagrado feminino, acontece da seguinte forma. A gente começa com a ametista, que é o primeiro módulo. E cada módulo, ele representa uma parte da nossa personalidade, né? Porque mulheres são deusas loucas e feiticeiras. Então, a gente tem a nossa criança, a gente tem a nossa anciã, a gente tem a nossa feiticeira, a mulher selvagem, a gente tem a nossa mãe interna. Todas essas mulheres vivem dentro da gente. Então, o que é que eu fiz? Cada cristal vai trabalhar uma energia feminina, uma parte da personalidade feminina, um arquétipo. Então, a gente começa pelo arquétipo da anciã, a mulher sábia, a senhora da morte. A ametista, ela vem abrir a porta da morte. Abrir a porta para que esse passado possa verdadeiramente passar. Por quê? Porque com o armário cheio de roupa, você não vai conseguir comprar novas roupas e botar nesse armário. Então, o primeiro processo é dar tchau para o que já está morto, para o que já está velho, para o que está ultrapassado, para o que está desalinhado. Então, a ametista, ela faz esse processo de limpeza. Ela nos auxilia a encerrar ciclos. Dentro do processo de limpeza, na ametista, o que ela potencializa é a intuição. Por isso ela está no arquétipo da anciã. Porque ela abre a capacidade da mulher ver, não com os olhos físicos, mas sim com os olhos da alma. E aí depois que ela está conectada com a intuição, saluba, nanã. Depois que ela está conectada com a intuição, a mulher passa 3 meses usando esse cristal e a gente vai para o próximo módulo. Se a gente morreu, a gente precisa o quê? O quê? Renascer. E a gente renasce como? Na nossa criança. Então, o próximo módulo é o módulo da criança. E aí a gente vai para o campo do fortalecimento do amor incondicional com o quartzo rosa. Trabalhando a nossa donzela interior, a nossa jovem, né, a menina que existe dentro da gente. Então, dentro do processo de limpeza com quartzo rosa, a gente vai curar feridas de abandono, feridas de rejeição, né? A gente vai limpar esses processos que aconteceram na nossa infância, ou processos, né, de, não sei, de vidas passadas relacionadas. Tem chegado isso, né, com quartzo rosa, na experiência com as mulheres. Questões de abortamento também, né? Abortamento também com quartzo rosa. E aí a potência do quartzo rosa é abrir a mulher para esse canal de amor próprio, de amor incondicional, de perceber amor nas relações, de perceber amor na vida, de receber amor, né? Então ela limpa esses processos de abandono e rejeição e potencializa esse fluxo de amor na vida da mulher. E aí depois que a gente sai da criança, né, do módulo da criança, nós vamos para o módulo da mulher selvagem, com o jaspe vermelho. E aí a gente começa a ficar mais safadinha, entendeu? Porque o bebê cresceu, já morreu, já nasceu e agora tô crescendo e quero botar minha sexualidade pro jogo. Aí vem quem? A jaspe, que é uma pedra de fogo, que atua principalmente no útero, na região sexual. E ela vem limpar repressão sexual, ela vem limpar julgamento sobre a sexualidade, sobre a sensualidade, processos de abuso também, traumas relacionados à experiência sexual mais direcionada, né, para isso.
E ela potencializa a sensualidade da mulher, o poder pessoal, a capacidade de dar limites, de dizer não, né, de fazer cortes, porque a mulher selvagem é essa mulher conectada com seus instintos. Então, quando a gente chega na JASP, a gente já está aberta, inclusive, para filtrar qual é a experiência sexual que a gente quer ter. A gente começa a perceber ciclos de relacionamento tóxico. E a gente começa a perceber que não cabe mais na gente, né? Abrir a nossa Ioni para que esse Shiva tóxico entre. Então a JASP, ela vem trazer esse empoderamento da sexualidade, né? A sexualidade que é o caminho da vida. E aí depois que a gente ultrapassa essa sexualidade através da JASP, né? Limpando as feridas e potencializando essa deusa sensual, né? A JASP, ela autoriza a mulher a ser sensual. Ela autoriza a mulher se dizer gostosa, de olhar no espelho e falar assim, eu te pego, eu te pego. Se eu fosse homem, eu te pegava. Ou se eu fosse mulher e gostasse de mulher, eu te pegava. Sabe, nesse lugar de amor próprio que a JASP vem potencializar. E aí, depois que estamos plenas na nossa sexualidade, que a gente já se entendeu com o nosso corpo, que a gente já sabe os caminhos do orgasmo, a gente vai para a maternagem, né? Porque uma mãe que não goza, meu amor, coitada, entendeu? E isso foi tirado da vida da mãe, né? Já a Virgem Maria. Como é que ela é Virgem Maria e é mãe de Jesus? Como é que a mulher botou Jesus no mundo e é virgem, né? O milagre da criação. Há controvérsia sobre isso. Na minha cabeça, a única forma da pessoa se materializar na Terra é como óvulo, espermatozoide. Tchaca-tchaca na buchaca. Entendeu? São experiências que se propagam ao longo da história da humanidade. Fatos cotidianos, né? E aí vem uma pessoa dizer, não, com todo respeito, Virgem Maria, eu te amo. Mas essa história que contaram sobre você tá mal contada. Me desculpe. E aí, por isso que eu botei o módulo da JASP. O módulo da JASP antes do módulo da mãe. Por quê? Porque tiraram o direito da mãe de sentir prazer. Depois que uma mulher, brincadeiras à parte, né? A mulher, quando se torna mãe, ela perde o prazer de dançar, ela perde o prazer de cantar, ela perde o prazer de sair com as amigas, ela perde o prazer de se entregar à sexualidade, né? Se ela tem um marido, ela não consegue esse lugar, esse espaço, porque ela tá cuidando das crianças. Se ela é mãe solteira, ela também não consegue esse espaço, porque se ela for mãe e sair pra namorar, pra paquerar, ela vai ser julgada. Então, desconstruindo esse paradigma arcaico de que mãe não merece prazer, o módulo do quartzo leitoso vem depois, né? E essa mãe não é a minha mãe. É a mãe interna que existe dentro de mim. Então, aí, mesmo não tendo filhos vivos, até eu chegar nesse nível de manifestar esses filhos vivos na minha vida, eu preciso enraizar em mim a capacidade de me autonutrir, de me autossustentar. Porque quando eu tiver isso muito forte dentro de mim, eu vou poder dar o melhor da minha maternidade para os meus filhos vivos, para os meus sonhos, para os meus projetos. Porque maternar não é só sobre parir filhos. É sobre utilizar sua potência criativa para tirar as ideias do plano mental e colocar na terra. Maternar significa materializar, tornar palpável algo que estava no éter. É captar do éter, dar forma com barro e botar na terra. E a gente faz isso muito melhor quando a gente não está amputada de nenhuma virtude, de nenhum aspecto da mulher. Então, chegamos no quarto módulo, a mãe tem pano pra manga. Ai, ai. E é um feminino muito ferido. A mãe vivencia todos esses arquétipos. Se vocês observarem nessa ciranda que eu tô contando pra vocês, tem feridas profundas, né? Mas quando a gente é na mãe, a gente sente o peso, a carga que essas mulheres carregam por serem tão abandonadas pela sociedade.
né? A gente não reverencia a mãe. O sagrado feminino é lembrar que nós temos mãe. Que a terra é a mãe. Que somos todos irmãos porque somos filhos da terra. Mas o nosso ideal, principalmente ocidental, é de que só existe o pai. E esse pai... Como é que é isso, gente? Agora parando aqui pra pensar nessa estrutura aí, religiosa cristã. Como é que é isso? É Deus Pai. E a mãe? A mãe é virgem. Esse negócio não tá batendo na minha cabeça, não, viu? Vou aprofundar mais meus estudos pra fazer uma live consistente sobre o arquétipo da mãe. E aí fica essa... Aí como é que isso age dentro da gente? A gente se sente o quê? Órfão. Como é que a gente vai pertencer à terra sem reconhecer que ela é nossa mãe? Sem saber de onde é que a gente veio? A gente se sente o quê? Abandonados. Então, honrar a mãe terra é honrar a mãe que existe dentro da gente. E honrar a nossa mãe que nos deu a vida. A mulher que teve a capacidade de tirá-lo de lá do plano astral, você, e materializar em um corpo físico que se desenvolveu plenamente. Então isso é muito divino, isso é muito sagrado. Então eu tô aqui nessa live também reivindicando o trono da mãe do lado do pai. Tô gostando dessa história, não. E aí, depois do quartzo leitoso, né? A princípio, a vivência mulher alquimia, que é tudo isso que eu tô contando pra vocês, eram 4 módulos, né? Mas como as coisas vão esquentando, a gente vai se gostando